Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Boa noite, queridos amigos, irmãos, boa noite a todos que estão ligadinhos conosco, internauta que nos assiste através da Just TV. Eu sou o pastor João Paulo e é com muita alegria que eu estou mais uma semana aqui com vocês. Até aqui tem nos ajudado, nos abençoado o Senhor, sabendo sempre que é um privilégio poder falar do Evangelho, poder ser um ministro da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor diz que Deus honra, Ele dá graça aos simples, mas que Ele resiste ao soberbo. Que tenhamos sempre um coração na presença do Senhor, na simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, uma ótima noite e uma semana maravilhosa para você, na presença do nosso Deus, naquele que pode fazer todas as coisas infinitamente mais além daquilo que nós pensamos ou necessitamos. Hoje, dia 1º de julho do ano de 2013, uma noite típica paulista, fria, estava chovendo até agora há pouco, antes de chegar aqui na Just, dei uma paradinha, mas está uma noite aparentemente tranquila, não peguei trânsito para vir, que prossiga assim, que Deus possa abençoar você que está aí no seu trabalho, se preparando para ir embora, você que já chegou em casa, que está aí nos dando essa audiência nesta noite, muito obrigado, tá bom? Quero aqui mandar alguns abraços, como de costume, para a nossa família Novo Templo, a cada membro, cada visitante que nos visitou nesse final de semana. Nós tivemos neste final de semana, olha, foi um final de semana maravilhoso. No sábado tivemos o louvorzão do Novo Templo, foi um culto de louvor e ações de graças, como Deus merece o nosso louvor, mas que culto abençoado. Então tivemos ali a visita de irmãos que a gente não via há muito tempo. Um forte abraço a todos os irmãos da nossa igreja, os nossos visitantes, os nossos convidados. Foi uma grande honra vê-los na noite do sábado e ontem, no domingo, 6h30 da tarde, nós falamos ali de uma palavra. Olha, eu mesmo hoje fui quem masterizei essa palavra, que tem o título como A Comparação da Fé de Abraão com o Conformismo de Ló. Que palavra! Eu até editei um pouco ela ali, porque ela estava muito grande, mas 1h12 de pregação do Evangelho. Amanhã você pode acessar o site do Palavra Acústica. Roberto, põe na tela ali, por favor, o www.palavraacústica.com é o site do evangelismo. Amanhã você vai ali no campo, na tela do site, bem assim à sua direita, você vai ver pregações. Eu acredito que ela vai estar logo em primeiro plano ali na tela. Você vai poder ouvir essa pregação e até fazer o download dela, guardar no seu computador, mandar para alguém que você queira. Que palavra! Se der tempo hoje, eu faço um comentário acerca dela, porque foi uma palavra muito edificante que o Senhor nos deu nessa noite do domingo, tá bom? Deixa eu ler aqui a primeira mensagem dos nossos amigos, irmãos. Tá aqui, olha o Luquinha, um abraço, meu irmão Luiz. Olá, amigos, boa noite, a paz a todos. E vamos que vamos no Palavra, na Just TV. Um abraço, irmão Luiz, um abraço para a irmã Deise, um abraço aí para a família, em nome de Jesus. A irmã Andréia, glória a Deus, pastor, que Deus te abençoe sempre para o Senhor nos ensinar a palavra do Senhor. Amém, irmã Andréia, obrigado, que Deus nos conceda sempre a sua graça, o seu amor, que a gente possa falar assim do Evangelho, que não é fácil o preço que a gente paga por anunciar aqui, a verdade da palavra, enquanto muitos aí ficam rodeando, estão mais preocupados em agradar, mais preocupados em mostrar seus interesses, ou obter, os seus interesses. O nosso propósito aqui é com o Senhor, é com a sua palavra. Então, obrigado, orem por nós para que a gente possa estar sempre sendo guardado pela misericórdia de Deus, tá bom? Queridos, eu falei do site, e o site ele tem um propósito. O nosso site do evangelismo hoje, que é o palavraacústica.com, eu gostaria que você anotasse esse endereço,
É o nome do nosso programa que você nos assiste aqui pela Just, mas o que mais importa é o propósito que nós temos dentro desse site do Palavra Acústica, está ali na tela, para que você nos ajude a levar a palavra de Deus, para que você divulgue esse site. Tem estudos bíblicos ali, tem as pregações, todas as ministrações que eu pessoalmente prego de quarta, sexta e domingo na igreja, elas são gravadas e elas vão ficar ali guardadas para quem quiser ouvir, baixar. E tem estudos de escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, é um assunto muito atual para os dias de hoje, porque fala sobre os sinais que se cumprem da vinda de Cristo. Então é um site muito atualizado, nós manipulamos o site todos os dias. Eu trabalho dentro do estúdio, onde é gerado todo o conteúdo do site, onde eu tenho um programa diário. Hoje nós não tivemos, porque até esse momento o que gera ali o streaming do rádio para nós é uma empresa de muito longe. Ela devia estar com algum problema no seu servidor, alguma coisa assim. Nós estamos até aguardando o retorno do streaming do rádio, mas cremos que amanhã já estará no ar a Rádio Palavra Acústica. Eu faço um programa ao vivo todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira, do meio-dia às 14h. Então, por que eu estou falando isso? Para que você que nos assiste aqui pela Just TV todas as segundas, talvez você nos conheceu pela Just, talvez você virou amigo nosso, irmão nosso em Cristo através desse programa. Então eu quero convocar, eu quero pedir esse favor a você, para que seja justificada a nossa presença aqui. É necessário que a gente mantenha de pé o nosso propósito. E o nosso propósito é ir e levar esse evangelho a toda criatura. Eu fico muito contente quando eu acesso lá as análises do nosso site e eu vejo que o Palavra Acústica foi acessado por pessoas até de outros países, como Índia. Você imagina, a Índia, ela é um país onde o evangelho de Cristo é muito pouco divulgado por causa da questão religiosa e cultural. É uma resistência muito grande. A Índia faz parte dos países da janela 10x40, onde existe uma malha de ferro ali muito intensa para que o evangelho, é um impedimento espiritual, acredito eu, para que o evangelho não cresça ali. Nós temos acessos da Índia, países da Europa, da África, Estados Unidos, Canadá, praticamente todos os países aqui da América do Sul. Então, assim, por que eu estou pedindo isso a você? Porque você sente o valor de uma alma. E a Bíblia fala que o valor de uma alma, ele é maior do que o ouro e que toda a prata. Então, não adianta a nossa intenção em estar aqui, se não for para que esse evangelho seja propagado. Eu não estou aqui pedindo recursos para ninguém, eu não estou pedindo aqui oferta para ninguém, colaboração financeira para ninguém. Deus tem nos providenciado estar aqui, Deus tem nos ajudado até aqui, com muito esforço, é claro, com mais dedicação do que com recursos. Só o que eu quero é ser justificado em estar aqui. E a justificativa de estar aqui é levar a palavra de Deus. Então eu peço esse favor a você, que você divulgue o Palavra Acústica como um site do evangelismo. Nós mandamos estampar 2.000 cartões, para que esses cartões, como um cartãozinho de visita, as pessoas têm hoje nas suas bolsas, nas suas carteiras, e elas levam esse cartão esporadicamente conversando com alguém acerca da palavra, porque você é um evangelista. A pessoa entrega esse cartão como se esse cartão fosse realmente, talvez ali um versículo da Bíblia. Às vezes nós queremos pregar o evangelho, mas nos falta a palavra. E através do site, nós estamos agregando esse propósito. Nós não ganhamos por acesso, nós não vendemos nada pelo site, não é um site de comércio. Nós temos até pessoas interessadas em anunciar, quem sabe futuramente, para que a gente possa ainda investir mais dentro do site. Mas hoje nós queremos levar a palavra de Deus através do Palavra Acústica. Então você que me assiste, você que me dá este voto de confiança, você que participa aqui mandando suas perguntas, suas mensagens,
você que gosta da gente como ministro do Evangelho, por favor, nos ajude para que esse propósito não seja minguado, não seja amanhã tratado com desprezo. O site não vingou. Se ele é um braço da obra de Deus, ele já deu certo. Nós temos talvez já alguns milhares de acessos de pessoas que nos ouvem todos os dias, mas pouco me importa o número, desde que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Eu conto com você para isso, tá bom? www.palavraacústica, tudo junto, sem acento.com. Se você colocar .com, vai abrir, .com.br, vai abrir, todos os domínios são nossos, tá bom? Obrigado, viu aí, Roberto, pelo GC aí, tá bom? A Micaela, deixa eu começar a ler aqui as mensagens dos nossos amigos, que eu aguardo, eu creio que você também aguarda, Palavra Acústica. Boa noite, Micaela. Boa noite, pastor. Peço oração pelo irmão, de uma amiga. Obrigada. De nada, minha irmã, vamos orar, viu? Eu não conheço sua amiga, nem o irmão dela, mas o Deus que você e que eu cremos, Ele é conhecedor de todas as coisas, tá bom? Deus sabe até do que ele precisa neste momento. E obrigado por você confiar aqui no nosso ministério, tá bom, Micaela? Se você, Micaela, que está me vendo, se você acessar o Palavra Acústica, tem lá, fale com o pastor. Eu peço para que você destine esse pedido de oração com os nomes e com o problema que essa pessoa está passando, porque só eu tenho acesso aos pedidos de oração ali do site. Por favor, se você quiser fazer esse pedido, eu imprimo os pedidos e levo para a igreja para a gente estar intercedendo por essa pessoa aqui, tá bom? Muito bem. Obrigado pela confiança, querida. Uma mensagem aqui sem nome. Pastor, o que o senhor acha sobre a campanha de oração pelo Brasil que está acontecendo? Olha, obrigado você que mandou essa mensagem aqui. Eu desconheço essa campanha de oração que estão fazendo pelo Brasil. Eu acho que todo cristão, independente se nós estamos vivendo um momento de patriotismo, né? Como eu ouço muito isso, o Brasil acordou, o gigante acordou. Eu tenho um ponto de vista em relação a essas coisas. Eu tenho que olhar primeiro como um cidadão do céu, a qual eu sou hoje, e também como um cidadão dessa vida, dessa terra, que eu também moro e vivo neste mundo, nesse Brasil, nessa Constituição. Então, eu creio muito mais na pátria celestial do que nessa. E não adianta nós queremos arrumar um mundo que já está preparado para a condenação. Então, eu acho que medidas provisórias não solucionam gerações. A gente pensa nos filhos, nos netos, que talvez amanhã a gente possa ter, e eu não sei como vai estar o mundo daqui a 10, 20, 30 anos. Eu creio que Jesus voltará antes. Dentro dessa pergunta que você fala, da campanha de oração, eu sempre orei pela nação. Acho que todo cristão tem que orar, inclusive a Bíblia fala que nós devemos orar por Israel, interceder por Israel. Israel é a figueira do mundo, Israel é a árvore dos sinais do mundo. Então nós sempre temos que orar. Me perdoe o que eu vou falar, não me levem a mal, mas eu acho que nós não podemos ir. Eu preguei ontem dentro da palavra que foi ministrada na igreja sobre a má influência. Nós não podemos ser levados por nenhum tipo de influência do mundo. Então eu acho hipocrisia esse negócio de oração pelo Brasil agora. Crente que dobra o joelho para interceder, ele tem que orar por tudo e por todos. Intercessores são intercessores. Eu sempre orei pelo nosso país, eu estou falando eu pessoalmente, eu oro pelos policiais, eu oro pelos bombeiros, eu oro pelos governantes desse país. Quer dizer, a minha parte como cidadão do céu eu faço. Agora, levantar uma campanha de oração pelo Brasil, a Bíblia fala nisto, meu querido irmão ou irmã que mandou a mensagem, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E não se espante do que eu vou falar. Deus é Deus. E Ele não é homem. Deus sabe muito bem do que faz. Nós somos hoje, talvez aí dentro dos estudos apologéticos, nós passamos um pouco dos 40 milhões de evangélicos
que eu acho que esse número não expressa em absolutamente nada dentro de um país de quase 200 milhões de pessoas, que cada um segue aonde o vento aponta, a pessoa crê. Então eu acho que seria uma grande hipocrisia dizer, olha, vamos orar que vai dar certo. Todo crente que dobra o joelho para orar tem que interceder, independente se há ou não campanha. Às vezes eu vejo nessas campanhas um interesse de chamar a atenção. Nós tivemos a Marcha para Jesus agora, no sábado que passou, milhões de pessoas. Ali eu acredito que tinham no mínimo 1,5 milhão de pessoas brincando. E a dona Rede Globo fez questão de pegar o SPTV lá na hora do almoço, e ela dedicou praticamente toda a sua programação à Marcha para Jesus, coisa que ela nunca fez na vida. Quando mostrava uma fotinho lá do helicóptero, que chamavam de fiéis, deram até nome de os evangélicos, e ela dedicou praticamente todo o seu jornal. Você acha isso normal? E não vão, se eu estou aqui falando disso, então vamos entrar num assunto, não se iludam, não se empolguem com essas coisas, porque essa emissora nunca estará do lado do povo de Deus, nunca essa emissora vai propagar o evangelho, a intenção dela é maligna. Então eu acho que dentro dessas campanhas há dedinho político, apenas isso. É a minha opinião humana, carnal. É o meu ponto de vista, tá bom? Obrigado a você que mandou esta pergunta aqui para mim. Daiane, boa noite, querida. Boa noite, boa semana na graça do Senhor Jesus. Olha, eu vou dizer que isso aqui é um renovo espiritual para a minha vida estar segunda-feira aqui, sabendo que tem pessoas que vão mandar uma mensagem desejando a mim uma boa semana. Que privilégio poder saber que tem pessoas que gostam da gente ao ponto de nos desejar uma feliz semana na presença de Jesus, na graça. Eu recebo a sua bênção, viu, minha irmã? Em nome de Jesus, eu tomo posse e uma boa semana para você também, querida. Muito obrigado. João Vitor. Um abraço, João Vitor. Pastor, glória a Deus pela tua vida. Irmão, glória a Deus pela tua, João. Esses dias entrei no site do Palavra Acústica, que legal, que bênção, hein? Gostei muito dos estudos que estavam lá, que Deus te abençoe muito. Obrigado, João Vitor, fiquei feliz, hein? Que bom saber que os irmãos que me assistem aqui estão acessando o site. Você pode me ouvir, João, todo dia ao vivo. Eu tenho um programa de rádio pela Rádio Palavra Acústica, todos os dias, dão meio-dia às 2h. Eu não sei se você nesse horário tem condições de acessar a internet e ouvir. É um programa onde eu falo da palavra, onde você pode participar pedindo seu louvor, monta a sua playlist, escolhe aí 10 louvores que você quer que toca, manda pra gente e a gente vai divulgar. Essa playlist aqui é do João Vitor, tá bom? Obrigado, curta lá, viu, irmão? Curta lá os estudos, as pregações, divulgue. Vamos lá, João Vitor. Valeu, querido. Muito obrigado. Deus seja louvado pela tua vida. Marcele, um abraço. Minha irmã Marcele, Deus abençoe esse projeto e que seja feita a vontade de Deus sempre. Amém. Você vai me ajudar em oração, tá bom, Marcele? Posso contar com você, querida? Eu te agradeço aqui pelo apoio. Sabe o que nos motiva? Saber que tem pessoas que entendem o nosso propósito. Porque toda vez que eu leio na Bíblia que João Batista, ele era um profeta solitário e era uma voz que clamava ao deserto, e eu fico imaginando João Batista naquela situação, porque João Batista, imagina um profeta que anunciava o reino de Deus, ele anunciava o arrependimento, ele acusava as pessoas pelo pecado para que elas se arrependessem e recebessem a graça em Deus. Ele anunciava o caminho da salvação, que era Jesus que estava vindo, mas ele anunciava num deserto. E como nós muitas vezes queremos fazer as coisas se a gente não tem o apoio? A fé de João Batista nos motiva muito saber disso. Mas quando eu leio coisas assim, que nem os irmãos mandam aqui, pastor, que Deus abençoe, estamos juntos, olha, dá um gás para a gente
ir mais além e pagar o preço que for necessário. Obrigado, viu, Marcelo, e a todos que participam conosco aí. Vamos levar esse evangelho. É uma pequena parte, eu tenho consciência disso. Sei muito bem do meu tamanho, da minha importância dentro do evangelho. Mas a minha pequena parte, eu quero ser fiel nela e quero que você seja fiel na sua também. Amanda, beijo, maninha. Amanda querida, minha sobrinha, cortou o cabelo, ficou feia. Ai, Amanda já é tão feia, mas ela cortou o cabelo, ela ficou mais feia ainda. Deixa eu dar um beijo para todas as minhas sobrinhas e sobrinhos, porque senão eu chego em casa e apanho. Um beijo, não sei se minha esposa está me vendo, porque ela estava com um tablet lá, não sei se o tablet estava funcionando direito. Um beijo, minha querida esposa, minha filha Esther, minhas sobrinhas, minhas irmãs, meus cunhados. Eu sou um homem privilegiado. Paz, tio, paz, Manda. Peço oração por uma amiga e sua família. Ela perdeu a mãe essa semana, que está salva e descansa no Senhor. Então ela não perdeu. Ela só vai ficar um tempinho sem vê-la e ela haverá para sempre. Mas peço para que o Senhor conforte e console essa família. Beijos e obrigado. Nisso eu posso falar, viu, Manda? Você sabe, você amava a vovó Vera, que é a minha querida mamãe, que partiu também no Senhor, creio. E só Jesus realmente para consolar. Quando a gente fala assim, nada substitui, tudo tem um valor próprio na vida, não existe substituição de valores. Mas Jesus preenche, viu? O Espírito Santo consola e ele te dá um novo sentido de vida. Então, nós vamos orar sim por essa família, por essa sua amiga. Leve a palavra para ela, tá, mana? Essa alma precisa muito da nossa intercessão. Charles Minoro, abraço, Charles. O problema no servidor foi resolvido, está online de novo. Charlão, gostei aí da sua boa notícia. Então, olha, quem hoje acessou o site e não ouviu a rádio, o servidor que faz o streaming para nós já resolveu o problema, já está no ar. Se você não vai clicar agora lá, porque você está me vendo e me ouvindo, mas assim que acabar, você vai lá para o site e curta a madrugada, muitos louvores, tem cada louvorzão que das playlists lá que eu vou dizer, viu? Até eu durmo ouvindo a rádio, tão boa que é, muito legal mesmo. Muito bem, queridos, obrigado aqui pelas mensagens que a gente vai recebendo, e é muito bom saber que o povo de Deus está unido com a gente. Eu falei da Marcha para Jesus, eu fiquei muito alegre em ver aquela multidão nas ruas, fiquei mesmo. O povo saindo ali da frente da Estação da Luz e chegando já lá na Bagatelle, lá conhecido como Campo de Marte, e eu vi aquele mar de gente. Desculpa, sabe, eu não é entrando no caso, eu também não posso fugir, porque eu sou um defensor da pregação do Evangelho, e Paulo falou para Timóteo, pregue em está tempo ou fora de tempo, então eu não estou aqui para fazer meia volta com ninguém, mas falar que na marcha, na passeata lá gay, né, do orgulho gay, tinham 2 milhões de pessoas. Se for o caso da polícia militar contar então precisa dar uma maquininha de calcular para eles, porque você vê um mar de pessoas pegando aquela Avenida Tiradentes praticamente inteira, atravessando aquela ponte que passa em cima da Marginal, chegando lá, é muita gente, você não via o chão assim de tantas pessoas que tinham. Isso eu apoio, isso eu acho que o povo, se a manifestação, já diz, é manifestar o seu intuito, a sua cultura, a sua crença, a sua fé, seus ideais, glórias a Deus. Sou um intercessor da Marcha para Jesus, embora eu sou muito assim com oba-oba, acho que crente tem que ter princípios bíblicos, a gente não pode sentir falta e querer imitar as coisas que Jesus nos libertou, mas eu acho fantástico. Até voltando um pouco naquela pergunta, esse negócio de campanha de oração pelo Brasil, desculpa, eu não faço parte, não. Eu sempre orei pelo meu país, pelo mundo, por Israel, é bíblico, oro, sou um intercessor, mas não creio que isso levará
há uma mudança de pensamento, de postura, de religiosidade. Deus é Deus. Fábio e família, muita paz, pastor. Que a paz esteja com você. Fábio e família, não sei se é o nosso irmão Fábio, né? Se não for o irmão nosso Fábio da igreja, se for outro Fábio, aos Fábios e às famílias, que a paz do Senhor esteja com vocês. Obrigado, viu, irmão? Pastor, na sua igreja tem algum projeto social? Irmão, nós temos um projeto social assim, a gente cuida da alma das pessoas com a pregação do Evangelho e nós ajudamos também uma clínica que cuida, que recupera as pessoas viciadas em álcool, droga, pessoas que às vezes não têm uma saída, estão praticamente abandonados. Nós damos uma assessoria a esse trabalho e eu gostaria que quem estivesse perguntando esta pergunta fosse talvez um pouco mais objetivo e colocasse o seu nome aqui para eu saber qual é o tipo de projeto social que você fala, porque igreja não é casa de assistência social. Igreja é lugar de se salvar vidas e não somente de projeto social. Então, se alguém que mandou essa pergunta quiser se identificar e perguntar que tipo de projeto eu gostaria até de falar aqui, tá bom? Mandou de novo essa pergunta. Vamos lá, o Carlos. Carlos, a paz, pastor, me tira uma dúvida, por favor. O que os presbiterianos acreditam? Obrigado. Olha, irmão, a igreja presbiteriana, que você pergunta aqui, quem são os presbiterianos, né? É uma das igrejas mais antigas, uma das igrejas que, através dos presbiterianos, outras denominações surgiram também, né? O que acontece muitas vezes são questões doutrinárias, pontos de vistas teológicos. Eu creio, hoje eu posso falar isso com mais propriedade, que talvez antes até pelo fato quando a gente conhece a palavra de Deus um pouco mais, a sabedoria também ela cresce um pouco mais e a gente se torna um pouco mais prudente até nas opiniões. Então, o que acontece? Quando eu falo de questões doutrinárias e teológicas, vai muito da questão do ponto de vista, a igreja defende esta doutrina. A presbiteriana, ela já é uma igreja um pouco mais conservatória, assim, conservadora na questão da teologia. Então, eu já vi pessoas que foram em igrejas presbiterianas e dizem, eu não gostei, parecia que eu estava numa igreja católica, né? Um exemplo. Porque existe presbiteriana renovada, existe uma série de questões que são teológicas e doutrinárias dentro da igreja. Hoje eu posso dizer assim, essa igreja anuncia Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Essa igreja anuncia que a volta de Jesus está perto? Sim. Essa igreja anuncia que só existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo? Sim. Então essa é uma igreja de Deus na terra e ela levará o pecador à salvação. Agora, se essa igreja, ela coloca em dúvida que Jesus veio em carne, que Jesus é o único e suficiente Salvador, que não existe só um batismo, quando Jesus não é o centro ali da vida dessas pessoas, quando Jesus é colocado em pé de igualdade com talvez outros intercessores, como a mãe dele, como os apóstolos que morreram. Você não lê na Bíblia que nenhum discípulo de Jesus ressuscitou, que a mãe de Jesus ressuscitou. A Bíblia não fala nem da ascensão de Maria, como diz, né, a Maria intercessora. A Bíblia não fala que Maria morreu e nem que ela ressuscitou e que ela subiu ao céu como o filho dela subiu ao céu. Então, assim, se essa igreja, o centro dela é Jesus Cristo e a palavra de Deus, é muito provável que dentro deste lugar a palavra é pregada nas suas entrelinhas, no seu contexto. Independente, mas a Bíblia é diferente. Pode estar faltando livros da Bíblia, mas a Bíblia por si só, ela mostra o caminho da salvação pelo homem.
Se você ler a Bíblia, independente da sua religião, você é um sério candidato a cumprir os mandamentos da palavra de Deus. Então, o que os presbiterianos acreditam? Eles acreditam dentro desse contexto que eu disse aqui, bíblico. Apenas as igrejas presbiterianas, elas são um pouco mais reservadas, né? Mas é uma igreja de muito ensino teológico. É uma igreja que é onde, para você ser um pastor presbiteriano, você tem que ter faculdade de teologia, você tem que ter raízes na igreja de muito tempo. Não é uma igreja onde você chega lá e prega, não. É uma igreja muito séria. Mas eu creio que eles acreditam plenamente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom, Carlos? Espero que eu possa ter te ajudado. Eu já vi pessoas que foram em igrejas presbiterianas, outras denominações, e acharam estranho, mas é a questão do andamento do culto, né? Tem igreja que você vê os irmãos dando glória, glorificando a Deus, aplaudindo a Jesus, cantando louvores com ritmos, com bateria, com uma série de coisas. Aí você vai às vezes numa igreja que só tem um órgão, os irmãos não cantam, só o ministro do louvor canta, a oração é uma oração mais para si, né? É diferente, mas não quer dizer que não seja uma igreja onde o evangelho é levado a sério. Tá bom, Carlos? Obrigado pela tua participação, viu? O Henrique, acho que é você, será que é da semana passada? Vamos ver aqui. Pastor, quando você diz que a igreja tem que pregar um único batismo, como assim? Eu fui batizado ainda criança e hoje frequento uma igreja e eles falam de batismo nas águas. E tem até um estudo para se batizar. Me explica, por favor, obrigado. Obrigado você, querido Henrique. É o seguinte, deixa eu olhar aqui para você. Aqui, hoje eu vim com uma Bíblia que fica no meu carro. A minha Bíblia que eu uso na igreja, uso no Palavra Acústica, é outra, mas a Bíblia é Bíblia. Deixa eu ler aqui essa tradução. Se você quiser acompanhar aí, viu, Henrique, em Mateus capítulo 3, olha que interessante. Do versículo 13 em diante eu vou ler para você. Então veio Jesus da Galiléia ter com João. João era o João Batista, não é o discípulo, tá? Esse João, ele tinha um parentesco muito próximo com Jesus, eles eram quase primos. A mãe de Jesus era prima de Maria, a mãe de João era prima de Maria, mãe de Jesus. Elas ficaram gestantes quase no mesmo tempo. Uma de João, outra de Jesus. E Jesus foi ter lá, ele sai da Galiléia, ele veio para a Galiléia e ele vai lá no Rio Jordão procurar João Batista. João Batista é o profeta que eu expliquei agora há pouco, que clamava no deserto. Ele era um homem separado. Jesus disse que dos que nasceram de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Então você imagina como esse João Batista era um profeta. E ele batizava lá no Rio Jordão, batizando as pessoas que se arrependiam. Deu para entender? Você pode ler isso que eu estou falando no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 12. Esse é o batismo do arrependimento. Então, João Batista falava assim, ele entendia que ele era uma profecia que Isaías disse acerca dele, a voz que clama no deserto. Então, ele anunciava o reino de Deus. E ele falava, após mim virá um mais poderoso do que eu, a qual eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. E quando ele anunciava o reino de Deus, as pessoas ouviam aquilo, e ele falava mais ou menos assim, Henrique, que muitos de nós, do jeito que estamos, não herdaremos o reino de Deus por causa do pecado. Mas quem é que pode chegar à consciência de um pecado? Aquela pessoa que primeiro passou pelo pecado e que teve que reconhecer o pecado para depois se arrepender do pecado. Você disse aqui que quando você era criança, você foi batizado. O batismo, a palavra baptismo quer dizer sepultamento. É uma palavra que fala de morte.
Então, como você foi batizado? Eu também fui batizado quando eu era criança. Meus pais não conheciam a palavra de Deus. Meus pais conheciam a doutrina de uma determinada igreja que manda pela questão doutrinária dela e não pela palavra. Você não encontra, Henrique, na Bíblia nenhum texto, nenhum versículo, você lê aqui dizendo que a criança precisa ser batizada. Aí eles usam aquele pretexto, não, mas o pecado original. Querido, a Bíblia fala que se o pecado veio por um homem, se nós nascemos pecador por causa de Adão, a Bíblia fala que por causa de um homem veio a graça. E aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então não vale para uma criança essa questão do pecado original. Não vale. Não vale, porque se o pecado é original, a graça que Jesus nos dá é muito maior do que o pecado de Adão e Eva. Você foi batizado dentro dessa crença. Eu também. Pelos pais, que nós tínhamos, para não morrer pagão, nós tínhamos um pecado original. Aí o que acontece? João Batista está lá no Jordão batizando os candidatos ao arrependimento. Ele anunciava o reino de Deus, as pessoas falavam, João, eu quero entrar nesse reino de Deus, o que eu preciso? E aí ele batizava as pessoas. Um certo dia ele está batizando, no versículo 14 diz, mas João o impedia dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Verso 16 diz, batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então, Henrique, olha, eu e você estávamos errados, biblicamente falando, pelos nossos pais, pela doutrina da crença dos nossos pais, da tradição dos nossos pais. O batismo de criança é tradição católica, não é mandamento bíblico. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele foi ser batizado. Quando ele vai até João lá no Rio Jordão e fala, quando João vê que é Jesus, ele fala, não, eu que tenho que ser batizado por ti, tu que vens a mim. Jesus fala para ele, João, convém-nos cumprir toda a justiça. Quando Jesus era pequeno, você pode ler isso no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver que Jesus, ao 8º dia, como mandava a tradição judaica, Jesus foi apresentado no templo. Os pais iam no templo, davam um filho para o sacerdote orava a Deus e eles ofereciam ofertas pelaquela criança a Deus. Era uma maneira de agradecer a Deus do filho. Mas você não lê biblicamente nenhum texto, não existe referência. Vamos pegar agora a criança. Mas a criança... Jesus vai pegar algumas crianças que estão perto dele e vai usá-las como um exemplo, dizendo assim, olha, deixar vir a mim os pequeninos. Jesus provavelmente abraçou uma criança e disse para quem estava perto dele, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Se o batismo aqui em Marcos fala, no próximo evangelho é Marcos, quem crer e for batizado será salvo, e Jesus fala de uma criança que dela é o reino de Deus, então vamos entender que há 2 erros aí. Primeiro, em batizar uma criança que tem um acesso livre ao reino de Deus. Jesus fala assim, quem quiser entrar no reino de Deus, torne-se como uma criança. Como nós poderemos tornar como uma criança? Evangelho de João, capítulo 3, Jesus fala para um homem chamado Nicodemos, Nicodemos, não te surpreendas se eu te dizer que necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos fala para ele assim, Henrique, Senhor, mas como eu posso nascer de novo já sendo um homem velho? Jesus disse para ele assim, Nicodemos, eu não estou dizendo desse nascimento. O que é carne, mas o que é espírito. Jesus estava falando ali, você pode ler no capítulo 3 do Evangelho de João, que aquele que nascer da água e do Espírito, esse é o novo nascimento. Água é o batismo, é o sepultamento. Ele é uma figura
da morte de uma velha criatura para uma nova criatura. O maior exemplo, mais simplificado de tudo isso que eu estou lhe falando, Henrique, é que Jesus foi batizado com 30 anos. E a Bíblia fala que nele não havia pecado, que nele não havia engano nenhum. Então preste atenção nisso. Eu também fui batizado, que eu nem lembro quando eu fui batizado, quando eu era pequeno. Eu passei muito tempo da minha vida até reconhecer que eu era um pecador, que eu sou um pecador, mas que esses meus pecados não poderiam mais me condenar, porque Jesus entregou a sua vida por mim. Quando eu me arrependo, cumpre-se a palavra no Evangelho de Marcos que diz: quem crer e for batizado será salvo. O primeiro ato antes do batismo é o crer. Quando você foi batizado pelos seus pais, acredito eu, você não tinha discernimento de nada. Você não podia acreditar em absolutamente nada. Mesmo que talvez pessoas que sejam batizadas com 4, 5 anos de idade, elas não sabem o que é pecado. Elas estão dentro de um tempo chamado inocência. Tá bom? Você é um homem de Deus, porque você está fazendo uma pergunta de quem teme a Deus. Procura entender um pouco melhor o que eu te falei hoje. Ora a Deus e você vai ver quão bom e quão importante é, Henrique, você descer as águas. Agora é por você, pela tua consciência, pelo teu arrependimento. Tá bom, meu querido? Obrigado, viu? Paula, um abraço, minha irmã. Pastor, eu faço parte do Ministério para as Crianças, parabéns, hein? E nenhuma de nós foi ungida pelo pastor. Isso é certo? Ou precisaria de unção, uma permissão do pastor? Obrigado. Não, eu acho assim, quem é cooperador, algum que coopera na obra de Deus, precisa de alguma unção, né? Mas eu acredito assim, talvez você já tenha sido ungida como alguma outra coisa na sua vida, uma unção com o Espírito Santo que te capacita para você fazer amanhã, de repente, vamos supor, teu pastor não pode mais pregar a palavra de Deus. Se alguém falar assim para você: Paulo, você tem que ler a Bíblia hoje no culto. Ah, não, eu não sou ungida para isso. Não existe esse tipo de coisa, tá? Talvez o que você possa falar assim: pastor, olha, quantas tias tem aí, quantas irmãs cuidam do grupo de crianças? Nós gostaríamos que o pastor fizesse uma unção sobre nós, delegasse autoridade espiritual sobre nós, mas não quer dizer que isso está te dando valia ou te impedindo, não. Tá? Eu conheço muitos casos, irmã, de pessoas que antes de serem ungidas, faziam tudo na igreja. Depois que tomaram lá uma dedada de azeite na cabeça, azedaram. Então, continue servindo ao Senhor, o teu galardão, quem te recompensará é o Senhor e não os homens. Mas fique tranquila, você tem a permissão sim do Espírito Santo de Deus, e que ministério lindo que você tem, viu, Paula? Que Deus te abençoe. Márcia, pastor, manda um beijo para a família da dona Neide, estamos todos assistindo. Sobrou feijoada? Se sobrou, se não sobrou, não mando beijo. Se sobrou, eu mando um beijo para toda a família. Um beijo para toda a família. E a Márcia, que acho que mandou a mensagem, é a Márcia que ontem comemorou 26 anos ou 27 anos de idade. Parabéns, Márcia, de novo. E um abraço para essa família linda de Jesus. Ô família abençoada de Jesus. Eu tenho que acabar o programa, obrigado aqui a todos. Mas antes eu quero orar por cada um dos irmãos que participaram e pediram oração e participando conosco. Vamos falar com Deus? Querido Deus, eu entro em tua santa presença e eu te peço, Senhor, pela vida dos nossos amigos, irmãos, de todos que nos assistem e pessoas que pediram oração pelo irmão de uma amiga ou pela essa família, Pai, que perdeu a sua mãe. Senhor, tu confortas o coração de todos eles agora. Abraça-os, ó Deus, com teu amor inaudito. Derrama sobre ele graça, Senhor, consolo, e que teu Espírito Santo fortaleça cada vida e cada coração. Põe as mãos sobre essa família, Pai, e restaura talvez o que tenha acontecido dentro deste lar. Restaura, Pai, para que essas pessoas possam conhecer o teu poder. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Jesus abençoe este lugar, a Just, todos que trabalham aqui, toda a direção, porque este lugar aqui, para mim, agora,
é um altar. Para mim, aqui é uma igreja. E que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos neste lugar. Queridos, muito obrigado. Palavra Acústica é isso. É audiência, não em número de pessoas, mas de pessoas que têm sede da palavra de Deus. Sede de conhecer Jesus. Sede de continuar na graça do Senhor. Obrigado a cada um que participa. Obrigado a cada um. Às vezes eu até saio um pouco da unção, me perdoem, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E nem tudo que às vezes eu vejo, leio, Deus me mostra muitas coisas, e às vezes eu ajo mais como homem do que como ministro. Eu peço perdão aos irmãos, porque às vezes eu vejo má intenção em até algumas coisas, mas Deus seja louvado por estarmos aqui. Uma ótima semana para você. Que Deus, eu estou falando isso em nenhuma pergunta que me fizeram aqui não, mas às vezes a gente sabe que tem pessoas que querem ver mais o homem ser envergonhado para que o nome de Jesus seja envergonhado do que qualquer outra coisa. Deus te abençoe, meu irmão, uma ótima semana, fica na paz, na graça, e amanhã, meio-dia, você quer continuar ouvindo essa voz de taquara rachada, acessa lá o palavraacústica.com. Meio-dia eu estou ao vivo lá com o programa Novo Templo em seu lar, tá bom? Fiquem na paz, na bênção e viva Jesus!